eu quero ler os 5 versículos deste salmo, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Glória a Deus. Diga: Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus, fala no meu coração. Senhor, fala no coração do pastor, para que o pastor fale no meu coração, que o Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós, e fale com todos nós, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Amados irmãos, construindo um lar seguro em tempos difíceis. Se eu não tivesse o costume de preparar com pelo menos 30 dias de antecedência a ministração, eu diria que eu estou... Obrigado, Léo. Eu diria que hoje, domingo, depois de ouvir aquela palavra tremenda na sexta-feira, a palavra tremenda ontem à noite, tenho certeza que hoje de manhã não foi diferente. Eu diria para os irmãos que, juntando o que o pastor Marcos Menezes falou na sexta-feira, juntando o que o pastor pregou ontem, e o que tem acontecido aqui nos louvores, no hino que o Felipe começou a nos ensinar, e vamos aprender, viu, Felipe? Em nome de Jesus. E eu diria para os irmãos que, ou alguém poderia até pensar que eu peguei tudo isso e fiz um resumo e vou pregar agora. Mas o Espírito Santo, que sabe de todas as coisas, já havia preparado esse momento para que fosse assim. Glória a Deus. Irmãos amados, o coração da família deve ser um refúgio seguro em um mundo sem coração. A palavra família aparece 90 vezes escrita na Bíblia, sendo 68 vezes no Antigo Testamento e 22 vezes no Novo Testamento. E a Bíblia dá um grande valor à família. Deus sempre procurou trabalhar com famílias. O que o pastor Bruno pregou ontem, eu venho pregando nessa igreja. No domingo passado, quando fomos receber uma família aqui, eu disse que não existe igreja sem famílias, que na verdade a formação de uma igreja é o ajuntamento de famílias. Famílias vêm formar seus ninhos nos ramos do reino de Deus. Irmãos,
o Senhor Deus deseja que o nosso lar seja um lugar feliz, seja um lugar abençoado para se morar. Portanto, nós precisamos saber que para construir um lar seguro, em tempos de crise, conforme o tema que me deram para ministrar, nós precisaremos conhecer pelo menos 3 pontos principais para começarmos a pregar aqui. E o ponto de número 1 é que o Senhor é quem edifica o nosso lar. Nós precisamos saber disso. No Salmo 127, o sábio escritor adverte a todos os casais sobre a importância de construir o nosso casamento firmado na palavra de Deus. Se o Senhor, disse ele, não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E eu pergunto, por que há tanta vergonha na vida doméstica? Por que há tantas tragédias nos lares? Famílias inteiras se desintegrando, porque os valores morais na família estão se dissolvendo, porque a delinquência juvenil está crescendo, porque as drogas estão se alastrando. Pastor Bruno pregando ontem, aliás, pastor Marcos pregando sexta-feira, ele disse que Deus criou o homem para dominar a natureza, para dominar os animais e as plantas, e o homem tem sido dominado pelas plantas. A maconha vem das plantas, a cocaína vem das plantas, irmãos, as drogas vêm das plantas e vem dominando o mundo e dominando as pessoas, e querem liberar ainda mais. Por que, irmãos amados, está acontecendo isso com as famílias? O motivo é a falta de Deus na família. O nosso lar somente será sólido, somente será feliz, o nosso lar será somente abençoado se estiver firmado na palavra de Deus, como uma casa construída na rocha, conforme eu disse, foi lido aqui hoje, foi citado aqui hoje, Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. A Bíblia, irmãos, é a base para a união do casal, a formação dos filhos e os papéis de cada um dentro do lar estão baseados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Número 2, como construir um lar seguro em tempos de crise. Um lar abençoado conhece e pratica a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é uma ferramenta útil para ensino, para edificação, para correção no lar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O autor de Hebreus 4:12 diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz. O autor do Salmo 119, que dizem que foi Moisés quem escreveu, disse que escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Salmo 119, verso 11, e no Salmo 119, no verso 105, Moisés disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amados, para sermos abençoados, um lar precisa ser suprido e defendido por Deus, mas para isso precisamos tê-lo como Senhor e Rei,
de nossos lares, de nossas famílias. Aleluia! Se Ele é o Senhor, Ele precisa ser obedecido. Para obedecê-lo, nós precisamos conhecer a sua vontade expressa nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Precisamos entender uma terceira coisa: para construir um lar seguro em tempos difíceis, precisamos entender que um lar estruturado influencia e não é influenciado. Os filhos, diz o Salmo, são herança do Senhor. O inimigo, irmãos, tem lutado contra o lar cristão, mas biblicamente é o lar que deveria lutar e avançar na conquista das almas. No livro de Provérbios, capítulo 11, no verso 30, está escrito: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. E como ganhar almas? De várias formas. Quarta-feira a pastora Alaide estava falando isso aqui. Como ganhar almas? Trazendo pessoas para a igreja, trazendo pessoas para os eventos de colheita da igreja, para as campanhas, para os congressos, unirmos nesse único objetivo: trazer pelo menos mais um para a casa do Senhor. Aleluia! Mas há uma forma muito forte para fazer a diferença nessa terra: é dar o nosso testemunho pessoal como cristãos. Infelizmente, em todo esse tempo de ministério, várias pessoas com as quais eu conversei, é claro que Deus não considerar nada é desculpa para não servir a Deus. Pelo contrário, tudo é desculpa para servir a Deus. Se você é saudável e feliz, você deveria correr para a igreja por causa disso. Se você é rico e próspero, você deveria correr para a igreja por causa disso. Mas se você é enfermo e problemático, você deveria correr para a igreja por causa disso. Tudo é motivo para servir a Deus. Mas aqui cabe uma pergunta: como os nossos vizinhos nos olham? Pessoas já me disseram: pastor, se não fosse por causa de tal e tal pessoa que frequenta a igreja, eu frequentaria a igreja. Mas não dá para estar no mesmo lugar que tais pessoas, porque elas fazem uma coisa dentro da igreja e fazem outras lá fora, fazem outras dentro de casa, e são pessoas completamente diferentes. Como os vizinhos nos olham? Eles nos veem. Será que eles veem Cristo no nosso lar? E os demais amigos e parentes que ainda não são evangélicos gostariam de ter um lar como o nosso lar. Um lar que segue a palavra de Deus e vive conforme os ensinamentos dela. É um lar feliz, é um lar sólido, é um lar abençoado, é um lar abençoador. Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você nasceu para vencer, mas também nasceu para fazer a diferença. Repita essa última parte, diga a ele: você nasceu para fazer a diferença. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, família é a base de tudo. Ouça essas palavras: família é a base de tudo. Ouça essa palavra: meu lar é um porto seguro. Ouça essa palavra: devemos tudo à nossa família. E eu te pergunto:
Quantas vezes você já ouviu ou disse alguma dessas frases? É consenso mundial a importância da família na vida de qualquer pessoa, mesmo aquelas mais descrentes dessa instituição. Essa instituição que foi criada por Deus desde os primórdios da humanidade, com o objetivo puro de frutificai-vos e enchei a terra, disse o Senhor em Gênesis 1, 28. Eu achei engraçado que na sexta-feira pregou aqui um grande amigo meu, pastor Marcos Menezes, e ele tem 50 e poucos anos de idade. Eu sei disso, nós somos amigos. E ele tem 11 netos. Hein, Sérgio? O Marco me assustou, nem eu sabia disso. Eu falei para ele, e eu falei, rapaz, quando Deus deu a ordem, multiplicai-vos e enchei a terra, a ordem não foi dada, não foi só para você, não. 9 filhos. Tá, uma coisa que ele esqueceu de falar, eu vou lembrar aqui. Ele ficou casado 25 anos no primeiro casamento, mas aconteceu uma tragédia quando ele tinha 25 anos. Houve um acidente grave de carro, onde a primeira esposa dele faleceu. E então, passado um tempo, ele casou novamente, e agora ele vai completar o 5º filho deste casamento. Deus abençoe o pastor Marcos. Deus dê saúde ao pastor Marcos. Os irmãos digam, começou, no entanto, a dar sinais de desajuste lá no início, com uma quebra de confiança entre Adão e Eva, e ainda um conflito seguido de homicídio, que também o pastor Bruno falou ontem, entre Caim e Abel, motivado por ciúmes, e as consequências, irmãos, de lares desfeitos, são visíveis e danosas à nossa sociedade. Adultos desajustados emocionalmente, perturbados, crianças e jovens sem direção, perda de valores éticos e humanitários, consumo de drogas, instabilidade, violência e degradação. Mesmo sendo o plano de Deus e um dos maiores desejos do homem, viver em paz em família, isso muitas vezes não acontece. Família, diga família. Diga famílias. Irmãos, família é definida normalmente como conjunto de pessoas unidas por laços afetivos ou sanguíneos. Cada vez mais tem sido um desafio diário ser feliz dentro de casa. A realidade em milhões de mulheres hoje em dia é marido que não entende a mulher, pais que não conversam mais com os filhos, irmãos que brigaram e estão há anos sem se falar, filhos que não aceitam determinação dos pais e não querem mais ter contato com eles. São pessoas, irmãos, que aos poucos ou de repente decidiram apenas viver sobre o mesmo teto, mas sem cultivar nenhum tipo de relacionamento afetivo ou compromisso com as atividades coletivas, ou então desfizeram
definitivamente o laço familiar e literalmente se afastaram. O vínculo familiar, tão importante, parece já não mais existir. E pior, é a sensação de que é quase impossível recuperá-lo. Já há quem acredite que não tem mais jeito, mas eu ainda creio na família. Quem crê na família? Aleluia! Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu creio na sua família. Por favor, creia na minha. Não é verdade que família não tem jeito. O mundo disse lá que pau que nasce torto morre torto. Mas Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Pau que nasce torto, Deus endireita ele. Aleluia! Um dos primeiros passos é entender o que levou à ruptura. Talvez uma simples conversa possa recolocar as coisas em ordem. A forma como as pessoas lidam com os problemas e os desentendimentos, porém, costumam ser os grandes vilões nessa manobra. O fato é que o conflito em si não é o problema. O problema não é o problema. O problema é como lidamos com os problemas. Nós somos treinados para evitar o conflito, não para resolver o conflito. Como pastor, eu já perdi a conta de quantas vezes eu me assentei entre duas ou mais pessoas para resolver um conflito, e parece que o ser humano mais quer, mais deseja, é mostrar o seu ego inflado, é mostrar que ele tem razão, é mostrar que o lado certo é o lado dele. Já não se fala de perdão, mas o que promove e mantém a paz é a resolução dos conflitos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 18, qual que é o texto que eu falei? Diga assim: quando depender de mim, eu devo ter paz com todas as pessoas. Vamos de novo, mas agora falando bem alto: quando depender de mim, eu terei paz com todas as pessoas. Irmãos, a interpretação corrente é não abrir mão da posição para comprar a paz. Mas eu alegremente tenho ouvido muitos pastores pregando na internet, na televisão, que é muito mais sábio. Vamos repetir isso. Diga: é mais sábio perder a razão para ganhar a paz. A sua paz não tem preço. Sabe por quê? Porque quando vai embora a paz, abre porta para entrar um tanto de outras coisas. Entre ter paz e ter razão, escolha em ter paz e perca a razão. Mas aí, quando chegar a hora de dormir, você vai pôr a cabeça no travesseiro e dormir feliz, porque você vai ter paz no seu coração. O que adianta ter razão, mas está doente? O
questões como falta de diálogo, falta de tempo com qualidade, falta de perdão, porque tem gente que tem tempo para brigar, mas tempo para sentar e dialogar, para resolver o problema. Diga assim, Mateus capítulo 18, versículo 20. Sabe o que Jesus falou lá? Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente no meio delas. E sabe o que Jesus estava falando naquela hora? O contexto diz que ele estava ensinando a resolver um problema. E diz que se você tem um problema com alguém, se assenta com essa pessoa, porque ele será a terceira pessoa que vai sentar junto. E vai ajudar vocês dois a entrarem em paz. Pela graça e poder de Deus, é possível conquistar harmonia e paz dentro de casa. Mas para isso, nós precisaremos de 3 atitudes. Atitude número 1, nós precisaremos ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Atitude número 2, nós precisaremos reconhecer que cada membro da família está em construção e que, portanto, ter paciência é essencial. E em terceiro lugar, é preciso compreender a imensa importância e impacto de ter humildade e perdão nos relacionamentos. Toda palavra tem uma raiz. E a raiz da palavra humildade é humano. Na verdade é humus, no grego. Mas, traduzindo para o português direto, é humano. Então, se somos humanos, somos humildes. Quantos compreenderam? Quem não consegue ser humilde não consegue ser humano. Quem não consegue dizer, eu estou errado, por favor me perdoe, eu te amo, não é humano. Quais são as 3 palavras? Eu estou errado, por favor me perdoe, eu te amo. Com essas 3 palavrinhas você recomeça qualquer relacionamento. Você conserta qualquer coisa que a nossa ignorância tiver destruído. O perdão é com certeza a palavra-chave no processo de reconstrução dos laços familiares, assim como o apóstolo Paulo orientou em Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, sem o perdão, não há como dar o primeiro passo. A família é o lugar de restauração, porque é na família que nós somos amados pelo que nós somos. Eu vou repetir, a família é o lugar de restauração. Eu vou repetir de novo, a família é o lugar de restauração, sabe por quê? Porque é na família que nós somos amados, pelo que nós somos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, lá fora, você é amado pelo que você faz, mas dentro de casa, você é amado pelo que você é, porque não tem jeito de esconder. É isso. Amados pelo que somos, porque
Dentro de casa, só dentro de casa podemos ser nós mesmos. Nós tiramos a maquiagem dentro de casa. Vestimos outras roupas dentro de casa. Esse gesto de amor e acolhida é cura para qualquer ferida ou qualquer enfermidade, seja ela física ou espiritual. Então seja amado pelo que você é. Dentro de casa. Se não conseguiu, peça a Deus misericórdia. Jesus sempre valorizou a família, e ele demonstra isso quando seu primeiro milagre foi realizado em um casamento lá em Caná da Galileia, e a primeira cura, dizem que foi até por isso que Pedro negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Não, mas não tem isso na Bíblia não, viu? Deus entra na casa que tem união, onde todos se respeitam e clamam por Ele. E eu quero concluir, enquanto o coral vem ali me ajudar a fazer a conclusão desse sermão. Deus tem um grande e maravilhoso plano para salvar toda a humanidade. E nesse plano estão incluídos você e a sua família. O Senhor quer usar você e sua família para conquistar as almas que estão indo para o inferno. Cristo em você é a esperança da glória, diz Colossenses 1:27. Aleluia! Que diante de um mundo sem coração, o coração do seu lar esteja sempre estruturado na palavra do Senhor, para ser feliz, influenciar e nunca ser influenciado. Eu quero convidar você de pé, porque eu gostaria que nós cantássemos esse hino de pé. E quando eu contar de 1 até 4, a gente já começa a tocar. Já começa? Vamos? É mesmo? Vamos cantar? O pessoal que toca. 4, 3, 2, 1.